Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje a gente vai começar a nossa aula 12, que é, afinal de contas, a última dessa disciplina, né, nesse semestre. Então, o Rodolfo chegando aqui. Bom dia, Rodolfo. A gente está começando aqui já a gravação da aula. Hoje é a nossa última, né, da disciplina. Estava falando aqui com a Catiele. E a gente vai finalizar o conteúdo que tinha na ementa de vocês, fechando essa parte de provas em espécie, tá? Eu disponibilizei o esquema na aula no AVA de vocês, se alguém quiser pegar, mas eu vou compartilhar aqui pelo aplicativo também. Só abrir aqui. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas outras provas que estão lá no CPP e também de uma legislação, principalmente a Lei de Organizações Criminosas, que dispõe de uma importante forma de obtenção de provas, que é a colaboração premiada, tá? Então a gente vai falar um pouco também além do CPP, tá bom? É seguindo aquele último tópico do material do AVA que vocês têm acesso também. Bom, então a gente dá continuidade. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Semana passada a gente já falou sobre algumas, né? Acareação, prova testemunhal, da oitiva, né? Da confissão, enfim, várias formas de prova que estão no CPP. E hoje a gente finaliza então esse assunto e também a disciplina de vocês, tá? Já dando alguns recados, antes de começar aqui a entrar no conteúdo. Eu acho que vocês viram no grupo, né? Eu disponibilizei uma lista de exercício para vocês fazerem agora como última atividade. Já tem o prazo até terça ou quarta-feira, se eu não me engano. Acho que é quarta ou quinta, na verdade. É porque para algumas turmas, dependendo do volume de exercícios, eu aumentei um pouco o prazo. Mas a de vocês são só 5, certo? Vale 500 pontos. Então é só para fechar mesmo já a pontuação das atividades formativas. E eu peço que vocês não se esqueçam de fazer as atividades virtuais, tá? Que são aquelas da própria disciplina mesmo. Entrem em toda aula, deve ter alguma atividade, enfim, é bom que vocês façam, tá? Então eu vou fazer essa correção dos exercícios ainda essa semana e lançar as notas finais de vocês. E aí só fica para a prova mesmo, que aí vocês podem estudar o conteúdo a partir da primeira prova até agora, tá? Então, mais ou menos da aula 7, salvo engano, certo? Depois eu passo certinho de qual aula, o número da aula específica, que é para vocês estudarem para a prova. Mas a prova é daqui 2 semanas, né? Pelo que eu tinha visto. Então vocês têm aí uns 15 dias. Deixa eu conferir aqui no calendário para não falar nada de errado. Só para. Mas acho que vocês também têm aí, né? Calendário. Se não tiver, depois a gente compartilha. Que junho. Isso vai iniciar a partir do dia 1º de junho. Já começam então as. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, dia 27. Dia 27 de maio já começam as atividades, as provas de vocês, tá? A partir do dia 27 até o dia 2 de junho, certo? Então não vai ser uma semana fechadinha, vai começar numa parte de uma e pegar o resto da outra. Logo vocês têm das disciplinas DIs também, não sei se estão tendo nesse semestre. Depois vou compartilhar de novo o calendário para vocês ficarem atentos, né, e não perder nada. Bom, mas vamos lá, começar aqui então. Pessoal, falar sobre prova documental e logo de início, é um importante meio de prova e é muito utilizado, talvez o mais utilizado, né? Em todo processo a gente acaba
por conta já dessa tradição muito forte que a gente tem de documentos, né, de algo escrito. Isso vem aí desde a herança romana, né? Então, a prova documental, ela é muitíssimo utilizada, seja no processo civil, no processo penal, e eu acho que em qualquer outro, né? Então, por conta dessa grande utilização também, a gente não pode nunca deixar de lado os requisitos e, além de tudo, conhecer um pouco sobre o que é considerado como documento, tá? Para o CPP, a gente tem aqui, deixa eu localizar o artigo para vocês, 231 e seguintes, para quem quiser acompanhar no código, certo? Então, o 231 ele começa, depois o 232 já traz essa definição, certo? Do que é documento para a legislação processual penal. Segundo esse artigo, seriam considerados documentos todos os escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Ou seja, aqui a gente vê que é algo muito mais voltado mesmo para a escrita ou algum documento público, enfim, ou particular, tudo considerado como um documento. Todo aquele meio material que registra algum fato, alguma ocorrência, uma informação, certo? Então você tem uma materialidade ali dessa prova. Já a doutrina, ela é um pouco mais abrangente em classificar como documento tudo aquilo que é capaz de retratar determinada situação de fato, incluindo, portanto, desenhos, fotos, e-mails, enfim, tudo o que seja materialização de linguagem, certo? Vale lembrar que uma foto, por exemplo, pode retratar um fato, tá? Vamos pensar que alguma pessoa tira uma foto de alguém praticando um crime. Aquilo registra um fato, tá? Não precisa estar escrito para ser um fato ou para ser um documento. Então, tudo isso é considerado como prova documental, tá? Um objeto da prova documental. Interessante a gente destacar ainda, pessoal, que no processo penal são admitidos tantos documentos chamados nominativos, que seriam os nominativos, basicamente aqueles em que consta uma assinatura, né, um nome ou alguém que produziu o documento, quanto aqueles apócrifos. Apócrifos é aqueles que não possuem identificação, né, de quem fez ou, enfim, não tem identificação, mas que talvez possam se tornar aí uma importante prova para um processo determinado, certo? Então, vamos pensar que se você encontra um documento que não é assinado, mas foi feito pelo réu, depois pode-se tentar constatar, né, por meio de perícias, enfim. Ele planejando, né, são anotações do planejamento do crime, de como que seria feito, né? Então, tudo isso são elementos ali de prova documental. Não estão assinados, mas fazem parte aí desse conjunto probatório, certo? Importante a gente também destacar essa vedação da lei, né, em relação à prova ilícita. Esses documentos, eles não podem ser derivados de prova ilícita. Então, por exemplo, se você tem um mandado de busca e apreensão que não contém os requisitos exigidos por lei, e a gente vai falar daqui a pouco, mas vamos pensar que o mandado é genérico, não possui uma especificação. Todos os documentos que forem apreendidos podem ser considerados como ilícitos, porque a busca e apreensão ela é uma prova ilícita por conta desse vício do mandado judicial, certo? Então, tudo isso tem que ser analisado, mas aqui a gente tem que lembrar do que discutimos nas aulas anteriores sobre prova ilícita. Em regra, não se utiliza, mas a doutrina, a jurisprudência tem aceitado se for de alguma forma beneficiar o réu, tá? Se talvez for o único documento capaz de beneficiar o réu, por exemplo. E quando que a gente tem que juntar essas provas documentais no processo? Certo? Não tem um momento correto,
tá? O ideal, é óbvio, é quanto antes você puder juntar, seja a parte acusada ou a parte que acusa, né, o MP ou alguma outra pessoa, o correto é juntar o quanto antes, né, para que haja o exercício do contraditório já e o processo caminhe. Mas, porventura, por via das, enfim, por vezes, na verdade, existem casos em que não é possível a gente conseguir esses documentos, né, no momento que a gente quer. Então, por conta disso, é óbvio que a lei não vai desprezar somente porque o documento não foi juntado no início com a peça acusatória ou no momento, enfim, de instrução ali. Então, a qualquer tempo, tá? Os documentos podem ser juntados no processo de acordo com o 231. Tudo bem? A única coisa que a gente tem que observar, né, com base no princípio do contraditório, principalmente, é de que em alguns procedimentos, como no caso do tribunal do júri, a gente tem que observar uma antecedência mínima de 3 dias. Aí aqui a gente não. O livro do AVA lá, né, de vocês até relata esse caso, que eu ia dar de exemplo. Não é que nem naqueles filmes americanos que a pessoa, o advogado, chega na hora, apresenta um documento de surpresa, né? Não, isso não existe, né? Não tem como fazer isso aqui no Brasil. Se você tiver que apresentar um documento, de fato tem que ser antes do tribunal do júri, né? Porque depois disso a pessoa já vai ser julgada. Então não tem como você chegar e apresentar algo na hora de surpresa, tá? As partes têm que exercer o contraditório, tem que estar tudo no processo ali, pelo menos com 3 dias de antecedência, tá? Da data do tribunal, né? Do julgamento que foi marcado. A parte do CPP que dispõe sobre prova documental ainda traz um ponto interessante em relação a esses escritos, esses documentos. Sobre as cartas, né? Carta é um documento que você geralmente escreve e encaminha para uma pessoa. Quando uma pessoa recebe alguma carta, ela pode vir a utilizar esse documento, porque é um documento, né? Não deixa de ter uma materialidade ali, está escrito, é, assinado ou não, mas você tem um documento, ela pode vir a utilizar na defesa do seu direito, independentemente do consentimento do remetente. Então, você não precisa solicitar uma autorização para aquela pessoa, porque a carta foi destinada a você. O que você não pode, obviamente, é utilizar uma carta de outra pessoa, né, que foi enviada a outra pessoa. Aí você tem que indicar como prova, talvez vai depender aí até de uma busca e apreensão, se tiver em posse de um terceiro, né? Mas se for referente a você, se for destinado a você, o documento é seu, né? Ele que vai estar em sua posse, você pode utilizar tranquilamente, certo? Ainda a gente tem que trazer alguma distinção em relação a indícios e presunções, certo? Os indícios, eles estão regulados, né, definidos, na verdade, pelo 239 do CPP, que diz: considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outras circunstâncias. Ou seja, são circunstâncias provadas que induzem a existência de outras circunstâncias. Artigo 239. A gente ouve bastante falar, né, indícios, não sei o quê, só que nunca para, talvez, para refletir o que seriam, né? Então, como o CPP já traz a definição, resta agora a gente fazer um exercício de pensar num exemplo, né? Então, são circunstâncias que induzem a existência de outras, né? Aqui a gente já pode ver que o foco mesmo não estão necessariamente nessas primeiras circunstâncias, porque senão não seriam indícios, né? Seriam já fatos provados do próprio elemento do crime, mas sim nessas segundas circunstâncias, né, que são objeto de indução.
Então, é o caso, por exemplo, de um atropelamento, tá? Um atropelamento, você não consegue localizar muitas provas do fato, e também você precisa descobrir se aquilo foi, se foi culposo, se foi doloso, né? Se teve ou não intenção de matar, por exemplo, ou de causar lesões. E nesse caso, que indícios a gente poderia ter? A gente poderia ter, por exemplo, as marcas de frenagem ali no asfalto. Essas marcas provavelmente indicam que a pessoa estava em alta velocidade e não conseguiu parar a tempo o veículo, tá? Ou, enfim, o que mais que você pode ter? Não sei, algum outro fato ali, alguma outra circunstâncias nesse cenário do crime, né, que possa induzir a crer que a pessoa estava, de fato, em alta velocidade, né, que assumiu esse risco aí de praticar o crime, certo? Então, vejam, a gente tem uma circunstância que é a marca de freio ali no asfalto. E a gente pode induzir, então, que houve um excesso de velocidade, certo? Pelo menos, dependendo ali da via, né, de qual a velocidade permitida. Mas se fosse uma rua normal, dificilmente a pessoa estaria, no momento de frear, ficaria uma marca no asfalto ali, né? A não ser que estivesse correndo muito mesmo. Agora, se fosse uma avenida, né, mais rápida, aí tudo bem. Então, tudo isso tem que ser analisado no caso concreto. Mas só é um exemplo para vocês entenderem de que o fato em si não tem a ver com a marca do freio no asfalto, mas sim com a questão de saber se a pessoa estava ou não em alta velocidade, para ajudar o juiz a entender se ela assumiu ou não o risco de matar ou de causar lesões à pessoa, à vítima. Então são indícios, tá? Você não consegue saber com certeza absoluta, mas por conta de uma circunstância que você tem prova, tem fotos do asfalto marcado, você consegue induzir, por exemplo, a velocidade que o veículo estava, tá bom? Então isso é um exemplo de indícios. E eles podem ser positivos ou negativos. Positivo quando é um evento que afirma a conduta que você está induzindo. Então, por exemplo, a questão da marca de freio é um indício positivo. Vai afirmar que, de fato, houve a velocidade acima da média. E negativo seria o contrário, né? Se não tivesse marca alguma ou algum indício que indicasse, na verdade, o contrário, que a pessoa não estava em alta velocidade. Por exemplo, não sei, uma rua cheia de buracos, buracos grandes ali que não teria como a pessoa estar em alta velocidade, certo? Então, são indícios negativos. Eles vão negar aquela indução que você está pensando em fazer. Já as presunções são algo que também podem decorrer, né, de uma certa indução, só que essa indução ela já é expressamente prevista por lei, tá? Certo? E aqui a gente tem uma diferença, então, né? Os indícios, eles não dependem de previsão em lei, então eles são mais voltados a fatos concretos, do caso a caso. As presunções não, elas são expressamente previstas por lei. E elas podem ser ou absolutas ou relativas. As absolutas são aquelas em que não existe prova em contrário. Como, por exemplo, deixa eu aceitar alguém que está entrando. Não admite prova em contrário, tá? Como, por exemplo, a inimputabilidade do menor de 18 anos, certo? É uma presunção que a lei faz de forma absoluta. Então, todo menor de 18 anos, ele é considerado inimputável, né? Então, ele não, não, não pratica crimes, no caso. É uma presunção absoluta que, se ocorrer algum fato envolvendo o menor, você automaticamente já tem que remeter às vias da questão do ECA, né? Que tem um procedimento próprio
para essas situações. Mas é uma presunção absoluta que a lei faz de inimputabilidade. Uma presunção relativa, como eu disse, é aquela que admite prova em contrário. Então, a lei até faz uma presunção, só que você pode provar de forma diversa. É o caso, por exemplo, de um oficial de justiça que vai fazer a citação do réu em 3 vezes no endereço ou em vários endereços que ele pudesse ter, e, e essa pessoa não é encontrada. Ninguém sabe dela, ninguém conhece, né? O requisito que a lei pede é que ele tente, né, pelo menos ali 3 vezes. Não vou me lembrar o artigo agora, mas o CPP prevê isso. Se for feitas essas 3 tentativas e não encontrar a pessoa, ou pode fazer citação por hora certa, aliás, por hora certa, e aí tem aquele procedimento, né, de fazer a intimação ou a citação por meio de uma. Não, na verdade é intimação, né? A citação não vai poder. Deixa eu conferir aqui para não falar besteira. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nesse caso, é possível fazer citação com hora certa, sim, certo? Então, nesse caso, a presunção é de que o réu está com endereço desconhecido ou se escondendo, né, se ocultando. Então, é uma previsão que existe no CPP. E aí admite-se ou a citação por hora certa ou então por edital, certo? Então você presume que o endereço dele é desconhecido, é incerto e vai fazer uma citação por edital, né? Só que aí a defesa, né, o réu, ele toma conhecimento desse processo e comprova que o oficial de justiça não praticou esses atos, essa citação, essa tentativa de, de citar ele por 3 vezes, tá? Então, vai ser uma presunção relativa. Você consegue comprovar que se a pessoa não teve essa tentativa 3 vezes de procurar o acusado, certo? Não vai caracterizar possibilidade aí de fazer uma citação ou por hora certa ou por edital, tá? Então, você consegue desconstituir aqui essa presunção, diferente da absoluta, né? Não tem o que você provar em relação a criança ou adolescente que praticou alguma infração, né? Não- Sempre a lei vai dizer que é inimputável. Agora, em relação ao endereço aqui do acusado, se o oficial de justiça tentou 3 vezes, não encontrou, tem suspeita de ocultação, né, e tal, é possível citar por edital ou por hora certa. Presume-se que o endereço, ou que a pessoa está se ocultando, ou que o endereço é desconhecido, tá? É esse tipo de presunção você pode provar o contrário. O quê? Provando que não houve as 3 tentativas, certo? Ou que a pessoa foi para o endereço errado, tá bom? Então é possível. Só para vocês verem a diferença de cada uma delas. Certo? Tem alguma dúvida em relação a até aqui? E a gente vai para busca e apreensão. Pessoal, falando sobre a próxima forma de prova, também bastante importante, que é a busca e apreensão. A busca e apreensão, a gente precisa primeiro distinguir um instituto do outro, né? O que é a busca e o que é a apreensão? Apesar de sempre aparecerem juntos, na maioria dos casos, principalmente quando a gente estuda, eles não são idênticos, né? A busca é uma coisa e a apreensão é outra. O que se entende por busca, então? Busca é todo aquele procedimento que você faz na tentativa de localizar algo, né? Seja uma prova, um documento, qualquer tipo de coisa. Então é essa atitude de procura, né? Já a apreensão ocorre justamente quando você já tem a coisa, né? Ou você localiza a coisa.
Então, o que ocorre? Por que que elas vêm muitas vezes juntas, né? Porque você precisa primeiro buscar para depois apreender, certo? Vamos pensar numa busca e apreensão numa residência ou de um veículo, talvez, certo? Você não sabe exatamente se vai encontrar, mas você tem que fazer a busca. Se você encontra, você apreende, tá bom? Mas, vez ou outra, a gente pode ver separado também, né? Se você já tiver certeza, ou tiver já à disposição ali, você pode fazer a apreensão, certo? Por exemplo, a polícia intercepta ali um veículo que já estava sendo procurado, enfim, estava inclusive com restrições ali para circular, e ela pode fazer a apreensão do veículo, certo? Não precisou da polícia buscar. Apareceu ali, a pessoa deu bobeira, andou com ele na rua e passou por uma blitz, alguma coisa, a polícia apreendeu, certo? Já tinha algum mandado, por exemplo, né, já expedido, e a pessoa não sabia, estava andando com ele na rua, né, apreendeu o veículo. Não precisou fazer busca. Mas então depende muito. Bom, falei da distinção. A busca e apreensão, e aqui a gente volta a tratar tudo junto, né, porque são bem interligadas, são meios cautelares de obtenção de prova. O que que isso significa? Que eles se aplicam a situações excepcionais. Somente quando a gente não puder obter prova de outros meios, é que vão ser utilizadas a busca e apreensão. Justamente, pessoal, porque eles vão ocasionar a quebra dessa inviolabilidade de alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a inviolabilidade de domicílio, certo? É um dos principais aqui que acabam sendo violados, né? Quebrados. Tudo bem? Então, é por isso que é um meio cautelar e excepcional, certo? É uma forma de você também não ficar autorizando aí à torta e à direito qualquer forma de violação de direitos fundamentais, sob a justificativa de que existe um processo criminal, certo? É somente quando não existe outra forma de prova ou é muito difícil, então o juiz vai autorizar. Tem que ser muito bem justificável. Sua realização ela pode ocorrer em qualquer momento do processo ou do inquérito, basta que preencha-se os requisitos, né, que, que a gente tem que ter e uma justificação muito forte. Então, inquérito por quê? Desde o momento da investigação preliminar, do inquérito policial, o delegado, a autoridade policial pode requerer, né, para o juiz uma busca e apreensão que vai ser autorizada ou não. E no processo é a mesma coisa, né? O MP pode pedir. Alguns dizem até que o juiz pode solicitar de ofício, determinar, né, de ofício, mas isso é bem questionável, tá? Então, a busca e apreensão ela tem basicamente dois tipos. A domiciliar, que é na residência da pessoa, né, na sua casa, e pessoal, tá? Que é no próprio corpo da pessoa, a sua circunscrição ali de posse ali imediata, sabe? Basicamente, a pessoal a gente pode ver como como que chama? A, a revista, né? É uma das mais utilizadas aqui, né? Então, inclusive, pessoal, uma diferença já para vocês. Aqui a gente vai falar da residência, que é a mais que demanda mais formalidades, mas a busca e apreensão pessoal, certo? Ela não necessariamente precisa de mandado judicial, não precisa. Por quê? Justamente porque ela acaba sendo, na maioria das vezes, fundada. Primeiro, né? No caso de prisão, você apreende o indivíduo e os seus pertences ali, alguma coisa, por motivos óbvios, né? Ou quando tiver fundada suspeita, né? Às vezes a polícia está num momento ali fazendo uma diligência, verifica que a pessoa possui algum objeto, alguma coisa estranha e precisa fazer
uma busca ali na pessoa, uma revista, na hora. Não tem como solicitar para o delegado ou para o juiz para esperar uma decisão judicial sobre isso. Até lá, a pessoa já sumiu, né, com o objeto que ela tinha. Por exemplo, drogas. Isso acontece bastante. Então, a polícia, ela já pode, né, polícia ou autoridade policial, ela pode fazer a busca pessoal ali no sujeito. Importante destacar que no caso de mulheres, a lei prevê que será feita por outra mulher, tá? E a não ser que seja muito justificável que ocorra no momento ali, certo? Ou então até mesmo pode ocorrer essa busca pessoal no curso de uma busca domiciliar. E aí ela vai sim precisar de um mandado judicial, né, que geralmente já autoriza a busca tanto pessoal quanto no domicílio, né, se a pessoa estiver lá. Tudo bem? Então são essas aqui algumas diferenças. Então, só trazendo uma definição para reforçar, vai ser a busca pessoal, então, busca e apreensão pessoal, vai ser essa inspeção no próprio corpo do indivíduo e sua esfera de custódia. O que é isso, né? As vestes, os pertences que ele estiver utilizando, certo? Tudo bem? Geralmente ocorre, né, por meio de uma antecedência, de uma advertência, de um comando verbal, né, da autoridade, do policial. Então vai pedir que a pessoa fique ali parada para que possa ser feita essa inspeção, essa revista. E o policial, a autoridade, pode fazer normalmente. E o que for encontrado que eventualmente puder aí indicar a prática de um crime ou, enfim, como prova de alguma coisa, vai ser apreendido pela autoridade policial ou pelo policial que estiver fazendo a inspeção, a busca pessoal. Já a busca residencial, domiciliar, ela depende de mais formalidades, tá? Por quê? Porque você está justamente violando, apesar da busca pessoal também violar aí a intimidade da pessoa, né? Mas ela justifica-se justamente por conta do momento, né? Já a busca em residência, busca e apreensão em residência, normalmente ela pede um pouco mais de formalidades, porque você também está violando, né, o domicílio de uma pessoa. Então aqui você precisa sim de uma ordem judicial escrita e fundamentada, né, do porquê que é necessário, a não ser que haja um flagrante delito, ou seja, os policiais estão patrulhando ali uma localidade e verificam uma pessoa praticando um crime em uma determinada residência. Eles são autorizados pela lei a entrar, até mesmo para impedir o crime ou que, enfim, tentar prender essa pessoa em flagrante aqui. E aí sim eles podem fazer uma busca e apreensão na residência, normalmente. Deve sempre ocorrer durante o dia, tá? Salvo quando tiver o consentimento do morador. Apesar de a gente ter, há um tempo atrás, uma posição jurisprudencial e doutrinária que defendia a realização em qualquer horário, por conta do artigo 797, salvo engano, que dizia que poderia ser feito em qualquer horário, apesar de não ser especificamente sobre busca e apreensão, mas existiam alguns autores que defendiam. A partir de 2020 ou 2019, foi foi instituído como um crime, certo? Pela lei de abuso de autoridade, você cumprir mandado de apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, certo? Então, essa lei de abuso de autoridade prevê como crime, né, para quem autoriza, ou, enfim, ou vai praticar essa busca e apreensão nesses horários. Então, o próprio CPP prevê que seja feito durante o dia. Então, normalmente, já vai constar do mandado o horário, tudo certinho
que os policiais, né, eles têm que cumprir para fazer essa diligência. Uma única hipótese aqui, pessoal, de que as ações elas sejam feitas à noite é de que elas sejam iniciadas durante o dia, mas, por exemplo, à tarde, e elas tenham que perdurar durante a noite, se for necessário. Então, talvez a casa é muito grande ou não encontrem o que estão procurando, e isso demora, leva tempo, né? Imagina você entrar num local, numa casa que você não conhece e tiver que localizar um papel, né, um determinado documento. Pode ser muito difícil, tá? Então, tem que ser dada aqui uma permissão para que perdure durante a noite, se acaso for necessário, tá bom? Essa ordem, ela não pode também ser genérica, ou seja, o juiz não pode determinar que se proceda uma busca e apreensão numa rua inteira, até achar um documento, uma arma, né, sem determinar exatamente qual a residência, né, que vai ser objeto da busca e apreensão. Ou qual mesmo, o que mesmo você tem que localizar nessa busca e apreensão. Então tem que ser muito bem especificado, certo? Além disso, o procedimento, né? Como que se procede? Primeiro, intima-se o morador a abrir a porta, né? Então a autoridade policial ou os policiais mesmo chegam até a porta e anunciam que possuem uma autorização judicial para adentrar a residência. E pede que o morador abra a porta. Se ele se recusar, ele pode muito bem concordar, né? Mas se ele se recusar, admite-se o uso da força para forçar ali a abertura ou até mesmo arrombar a porta e eles puderem, para que eles possam entrar, né? Tudo bem? Importante ainda a gente ter em mente, pessoal, o que o CPP define como casa. Vamos lá para o artigo 150, parágrafo 4º. Deixa eu mudar aqui. Qualquer definição de casa não é esse artigo, não. Espera aí. Eu acho que o material do AVA está errado. Eu coloquei aqui, mas eu não abri para... Será que é o 250? Só um momento que eu já encontro aqui, pessoal. O material até é bom ficar de alerta para vocês. Lá no livro do AVA tem esse pequeno erro aí. Ah, não, é do Código Penal. É do Código Penal, por isso que tá. Deixa eu abrir aqui. Por isso que eu não encontrei no CPP, né? 150 vai definir o que é casa, né? E, consequentemente, domicílio. Então, se quiserem abrir aí o Código Penal, depois eu mudo no material para não ficar errado. Vai dizer que a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, certo? Então não precisa ser necessariamente uma casa nos padrões que a gente conhece. Pode ser, inclusive, um container, né? Que hoje a gente utiliza, várias pessoas utilizam até para moradia. Qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, certo? Então pode ser uma pensão e a pessoa tem um quarto específico dela, só para ela. Então, num caso desses, por exemplo, o mandado provavelmente vai especificar que a busca e apreensão vai se restringir ao
aposento específico da pessoa, né? Não vai fazer a busca em todos os aposentos da pensão inteira, né? A não ser que haja motivo. E 3, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Então, inclusive, um local não de trabalho específico, mas pode ser um escritório, né, alguma localidade em que a pessoa exerça um trabalho, enfim, tenha algo só dela ali que possa ser objeto de busca e apreensão. Um ponto interessante, tá? Um ponto interessante é de que a gente tem que saber em relação aos escritórios de advocacia, né? Pessoal, admite-se busca e apreensão em escritório de advocacia? É possível, tá? Apesar de que a gente tem sérias restrições por conta justamente de uma maior garantia e proteção ao exercício da advocacia, mas admite-se quando, geralmente, quando o advogado e o acusado, cliente também, estejam praticando o mesmo crime juntos ali, né? Então, é possível, tá? É possível. Só que a busca e apreensão ela vai se restringir exatamente aos documentos do cliente que está sendo investigado e não de outros, tá? Porque senão isso acabaria abrindo aí precedentes para você utilizar aquela teoria do encontro fortuito de provas para todos os clientes do advogado, e isso é totalmente inconcebível, né? Então, prevê-se que possa haver essa busca e apreensão no escritório, só que somente em relação àquele cliente específico que está sendo investigado, né, por conta de que ele esteja atuando juntamente com o advogado para praticar algum crime. Então, o advogado também tem que estar sendo investigado. Tá? Não é porque eu estou defendendo um cliente que meu escritório vai ser objeto de busca e apreensão. Se tiver suspeita, por exemplo, de que no meu escritório eu esteja ocultando objeto da prática do crime, né? Se a autoridade policial ou judiciária, né, tomar conhecimento, pode ser um motivo, inclusive, para ser objeto de busca e apreensão, certo? Então tem que tomar muito cuidado também, né? Isso a gente busca, a legislação busca evitar que, por conta dessa prerrogativa do advogado, sejam praticados novos crimes ou até mesmo atravancada a investigação aí por tentativa. Se fosse assim, né, bastaria o cliente se esconder lá no escritório do advogado que ele não poderia nem ser preso, tá? Mas não é bem assim que funciona. Pessoal, vamos só dar um intervalinho de 5 minutos. Eu vou pegar mais um pouco de água aqui, tá? Eu já venho. Podem tomar uma água aí também. Só vou desligar aqui a câmera e o microfone. Só pegar mais um pouco de água e já volto aqui. Pronto, pessoal, voltei já. Dando continuidade, então,
Deixa eu voltar aqui para o material. Alguém tem alguma dúvida até esse momento aqui? Em relação à busca e apreensão ainda, vamos fazer a leitura do artigo 240, que é onde inicia aqui a busca e apreensão no CPP, que eu acho que ele traz alguns pontos bem interessantes. Né? Quando que será autorizada aqui essa busca domiciliar? Né? O 240 já define, né, que a busca será domiciliar ou pessoal, que é o que a gente já falou, e o parágrafo 1º segue. Proceder-se-á à busca domiciliar, ou seja, na casa da pessoa, na residência, quando fundadas razões a autorizem, ou seja, tem que ser fundamentado para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Então aqui, né, ou a pessoa está se ocultando, está se escondendo na residência, ela pode ser alvo de uma busca e apreensão. Objetos, né, que são achados por meios criminosos. Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafração e objetos falsificados ou contrafeitos. Então, geralmente aquelas pessoas que fazem moeda, dinheiro falso, né, que se utilizam desses instrumentos para falsificação. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, tá? Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Até mesmo, né? A gente vê muito em relação à prova da acusação. Só que, como a gente viu, a prova ela não é somente para a acusação. Ela é utilizada para o processo como um todo. Então, se o réu tiver uma determinada prova que, por exemplo, está sob poder de outra pessoa e a pessoa não entrega voluntariamente, sendo uma fundamentação razoável e boa, o juiz pode sim autorizar a busca e apreensão de um documento para defesa do réu, tá bom? Apreender cartas abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Apreender pessoas vítimas de crimes, pessoas que estão sendo também ocultadas lá na residência da pessoa, do acusado ou de outro local. Colher qualquer elemento de convicção. Então aí fica bem amplo, né? Talvez qualquer forma aí de prova que possa haver na residência da pessoa. Espera-se que seja um local que exista, sim, algum indício, algum elemento de convicção sobre a prática do crime na residência da pessoa, né? Então, esses são algumas, né? Não é um rol taxativo, tá? Mas eu acho que ele abrange aqui a maioria dos casos. Inclusive esse último aqui deixa bem amplo, né? Então, são eu só quis fazer a leitura para vocês verem aqui como que o CPP trata da matéria sobre a busca e apreensão, né? O que é autorizado expressamente. Seguindo o tema, a gente entra na interceptação telefônica. E aqui a gente sai do âmbito do CPP e vai para as legislações extravagantes, né? Aquelas que estão fora aí do Código de Processo Penal. Mais especificamente, a gente vai falar no âmbito aqui da Lei 9.296 de 96, que é justamente a lei das organizações criminosas, tá? Aqui. Ah, não, pessoal, tô falando besteira, tá? A organização criminosa é para baixo aqui da colaboração premiada. A interceptação telefônica, ela é regulada aqui por essa lei que especifica justamente os casos de interceptação telefônica. Deixa eu já abrir ela para a gente poder, se preciso, fazer alguma leitura, tá?
Então, é uma lei que regulamenta justamente as situações de interceptação telefônica. Primeiro, vamos à definição aqui do que é interceptação telefônica, né? Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, né? Mas é importante a gente saber exatamente o que é para a doutrina, né, do direito. É uma medida cautelar, né? Novamente cautelar, ou seja, aquilo que também é de forma excepcional e, né, e tem que ser feito até mesmo antes ali do processo, se for necessário. Ou incidental, já quando estiver no curso do processo, instaurada durante o inquérito ou o processo, por meio da qual a autoridade policial capta o conteúdo de uma conversa telefônica por meios tecnológicos, sem o conhecimento, aliás, dos seus interlocutores. Né? Haja vista que se a pessoa soubesse, provavelmente o fim dessa prova aqui estaria prejudicado, né? A pessoa que está sendo acusada, investigada, não iria simplesmente falar por telefone essas questões do crime. Então, ela, por ser uma medida excepcional também, ela depende de prévia autorização judicial, ou seja, é preciso que haja uma decisão do juiz autorizando, não basta que a autoridade policial faça, ela tem que solicitar para o juiz, e está regulado no âmbito dessa lei que eu mencionei há pouco para vocês, que justamente vai regular essa matéria de interceptação telefônica, né? Do sigilo telefônico. Então, ela vai trazer uma série de requisitos aqui para que seja feito. E os principais, né, na verdade, os requisitos estão no artigo 2º. Primeiro, é necessário, pessoal, que haja indícios de autoria ou participação. Você não pode proceder com uma interceptação telefônica sem qualquer tipo de indício ali de que a pessoa tenha sido autora ou pelo menos participado do crime, tá? Então você tem que ter pelo menos uma, não é nem suspeita, né? É um pouco além da suspeita. Tem que ter já algum elemento que, não vou dizer nem prova, mas que gere uma convicção de que a pessoa possa ter participado desse crime. O crime tem que ser punível com reclusão. Normalmente, as penas superiores a 4 anos, né, já são puníveis com reclusão. Aquela pessoa que realmente vai né, ser reclusa a uma instituição penitenciária, né? Então tem que ser punível com reclusão. Não é qualquer crime, né, que a pessoa estiver sendo investigada que pode ser objeto de interceptação telefônica. Só presume-se aqui, né, que sejam os casos mais graves, já que a pena é de reclusão. E 3, impossibilidade de obtenção de prova por outros meios. Isso daqui é importante também, porque se tiver como obter provas de outras maneiras, a interceptação é medida subsidiária, ou seja, você somente utiliza se você não tiver outra solução, tá? Se você não conseguir provas de outros meios, aí sim você pode utilizar a interceptação telefônica se cumprir esses 3 requisitos, tá? E aqui a gente tem que ver quem pode solicitar essa interceptação. Em regra, tá, a gente tem os legitimados, que são a autoridade policial, o delegado, e o MP, o Ministério Público. Novamente, né, existe discussão se o juiz pode determinar de ofício, mas a maioria da doutrina, e principalmente, entende que isso não é cabível no nosso sistema modelo acusatório, né? Certo? O prazo de duração é de 15 dias, tá? Então esse prazo ele transcorre ali, é determinado já na decisão do juiz, e se for demonstrada a necessidade, tá, é possível prorrogar por igual período mediante o quê? Decisão judicial. Então, às vezes nesses 15 dias você não vai conseguir identificar ali as provas que você precisa.
mas é possível que seja prorrogável por outro período e talvez por mais períodos também, desde que seja justificado e o juiz autorize. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar? Colaboração premiada. Então a gente já segue, tá? Interceptação é o que vocês precisam dar um foco maior aqui em relação aos requisitos, tá? Para que ela não seja praticada de forma ilegal. Vale lembrar novamente, né? Que se for praticada de forma ilegal, ela, ela tem que, né, justamente ser desentranhada dos autos e não pode ser utilizada, tá? Ninguém quer perguntar nada. Em relação à colaboração premiada, a gente segue então. E essa sim é o que eu falei para vocês há pouco, né? Que ela é regulada por essa lei das organizações criminosas, tá bom? Que eu tinha confundido com interceptação ali, mas que também interceptação pode ser utilizada no âmbito das organizações criminosas. Mas, especificamente aqui, nessa lei das organizações criminosas, vai ter uma importante medida também que a gente vê muito na mídia nos últimos anos, que é em relação à colaboração ou delação premiada, né, o nome mais popular, que é também uma forma de produção de provas, tá? Como o nome já diz, né, colaboração. Então, primeiro vamos ver aqui o que a lei estabelece como organização criminosa, para a gente poder entender quando que vai ser utilizado, né? Temos alguns elementos. Primeiro, associação de 4 ou mais pessoas, tá? Associação de 4 ou mais pessoas para prática de crimes, eventualmente, né? Obviamente, né? Ela tem que estar estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Então, essas 4 ou mais pessoas, têm que estar organizadas por divisão de tarefas para a prática desses crimes. Mesmo que não haja, obviamente, um documento escrito dividindo tarefas, mas pelo menos de forma informal, né, de maneira informal, elas têm que estar organizadas, dividindo essas tarefas da prática criminosa. O objetivo é de obter, de forma direta ou indireta, vantagem de qualquer natureza por conta justamente dessa associação. E as penas, né, elas têm que ser superiores a 4 anos, tá? Ou então que sejam de caráter transnacional, ou seja, que inicia num país e começa em outro. Tudo bem? E aqui a gente entra de fato na colaboração premiada, pessoal. Colaboração premiada, né? Quando que é utilizado? Quando você tem no âmbito aqui a investigação ou o envolvimento de uma organização criminosa, foi o que a gente definiu agora. Então, a colaboração em si, ela consiste basicamente na concessão de benefícios penais em troca de informações. Vale dizer que no âmbito das organizações é muito mais difícil a gente obter informações, né, da prática dos crimes por conta de toda essa organização. Uma pessoa está cobertando outra, né? Enfim, é tudo mais difuso aí e a gente fica com mais dificuldade. Então, criou-se essa medida que veio do direito internacional aí, muito utilizada principalmente nos Estados Unidos, para obter aqui mais informações sobre a prática do crime. E as informações podem ser basicamente sobre, né? Para o quê? A identificação dos demais coautores e partícipes da organização, né? Ou seja, para tentar abranger o máximo de pessoas possível que eventualmente participam dessa organização, certo? E das infrações que eles praticaram, tá?
a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, ou seja, para você entender como que aquilo funciona, né? A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades dessa organização criminosa, também, evitar que sejam praticados outros crimes. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito dessas infrações, seja dinheiro ou outros produtos ou proveitos do crime. E localização de eventual vítima, né, se for o caso, com a sua integridade física preservada, né, de preferência, né. E dentre os benefícios que a gente tem para ser concedidos, temos o quê? Aplicação, principalmente, né, aplicação de causa de redução de pena ou até mesmo perdão judicial, que é mais difícil, né, a não ser que a pessoa, assim, tem uma informação preciosíssima que de forma alguma a polícia iria chegar, né? E mesmo assim é difícil. Na maioria das vezes a gente vê causa de redução de pena, né? A pessoa vai ter uma pena reduzida e por conta dessas informações que ela consegue prestar. E não é algo que tem que ser inventado, né? Ela tem que comprovar, justamente para firmar esse acordo, que é um acordo que tem que ser feito. Então, para que haja colaboração premiada, tem que ser feito um acordo entre a autoridade policial ou o MP, tá, e o investigado. Então, ou o delegado e o investigado, ou o MP e o investigado fazem um acordo de colaboração premiada. E nesse acordo, né, o acusado ele tem que prover ali, de fato, elementos que ele comprovando que ele vai ter condições de cumprir. Não basta ele simplesmente inventar alguma coisa e obter o benefício. Ele tem que trazer provas, tá? Provas do que ele está dizendo, porque senão isso banalizaria o instituto, né? Qualquer pessoa poderia então falar que vai celebrar um acordo e na verdade vai mentir, vai passar informações falsas. Não, tem que tem que ser comprovado. Se for verificado que ele está mentindo ou que descumpriu o acordo pode ser revogado, tá? Esse investigado, para firmar esse acordo de colaboração, ele sempre tem que estar acompanhado de defensor público, tá? Aliás, de defensor técnico, que pode ser ou advogado ou defensor público, justamente porque é algo que é muito importante ali no seu processo. Ele não pode fazer isso de forma desassistida, né? Estaria em desvantagem. E o juiz não pode participar das negociações, só que ele tem que homologar o acordo, tá? Ele não negocia, mas ele pode homologar ou não o acordo. As causas de não homologação são bem reduzidas, basicamente quando ele verificar que existe um vício, uma nulidade, né? Do resto, ele vai acabar homologando. Se não tiver, não cabe a ele criar juízo de valor ali, se é ou não caso de, né, que vai trazer algum benefício ou não. Ele tem que somente que verificar se tem alguma causa, alguma ilegalidade, algum vício nesse acordo, que aí ele poderia negar, né? Agora, se tiver tudo certo, né, a forma tiver tudo certo, ele tem que homologar. Sobre isso, vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Vamos seguindo então, pessoal. Última forma de prova aqui que eu gostaria de falar para vocês é em relação à quebra de sigilo financeiro, tá? Também é razoavelmente utilizada aqui, né? E ela é regulada pela Lei Complementar número 105 de 2001, que dispõe sobre a questão do sigilo financeiro e a sua quebra, tá? Deixa eu abrir essa lei também. 105 de 2001. Então, essa lei complementar, ela vai tratar sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e outras providências.
Não raras vezes a gente vê crimes que envolvam questões econômicas, né, ou de desvio de dinheiro, enfim, ou até mesmo que as próprias organizações criminosas se utilizam aí de movimentações bancárias e financeiras para a prática do crime. E até mesmo por isso ele é admitido também pela lei das organizações criminosas. Mas a regulação mesmo é aqui nessa lei. E a gente tem algumas hipóteses lá no artigo 1º, no parágrafo 4º. Deixa eu compartilhar aqui com vocês também. Quem tiver aí com a lei aberta, não sei se tem no Vadimeco de todo mundo. Mas diz que a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito ou do processo, e especialmente nos seguintes crimes. Ou seja, são um elenco não taxativo também, né? Podem existir outros, mas ele abrange muita coisa. De terrorismo, crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção, de extorsão mediante sequestro, contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública, contra a ordem tributária e a previdência social, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, ou praticados por organização criminosa. Então, vejam que geralmente, né, na maioria dos casos são crimes relacionados a questões financeiras mesmo, né, ligados a que envolvem dinheiro, tá? Então, por isso a lei já traz expressamente a possibilidade. Tudo bem? O requerimento pode ser feito geralmente pelo MP ou pela autoridade policial, já que esse tipo de prova, sim, vai acabar, de certa forma, sendo, na maioria das vezes, requerida pela parte da acusação. Então, é o MP ou a autoridade. E depende sempre de decisão judicial também. Como é um direito da pessoa, né, o seu sigilo bancário, né, e financeiro, novamente, né, somente decisão judicial que pode relativizar esse direito, determinando essa quebra de sigilo. Então, vai ser algo muito específico também, que a instituição financeira vai fornecer as informações que o juiz determinar, de acordo com essa decisão. Tá? Não vai abranger pessoas que não estão sendo investigadas, nem nada disso. Tem que sempre estar no âmbito dessa decisão judicial, certo? Pessoal, e a gente fecha aqui o conteúdo, e com esse conteúdo a gente fecha também a nossa ementa da disciplina. Já trabalhamos o que precisávamos, né, para essa matéria. Vocês devem ter a sequência nos próximos semestres aí de processo penal, né, mais específico dos procedimentos da ação penal mesmo. Não sei se vai ser comigo, como que vai ser isso, mas a gente vai vendo. Em relação ao conteúdo de hoje, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou claro? Ou tem alguma dúvida? Bom, se tiver tudo certo. Oi? Tá tudo tranquilo. Vamos ver na hora da prova, né? Aí é Vamos mais ver na hora pega. da prova. Mas vai estar tranquilo, eu acho. Pessoal, então é isso. A gente fecha aqui nossa disciplina, tá? De processo penal constitucional. Era a parte mais geral mesmo. E, e aí, como eu disse para vocês no início da aula, façam a atividade que eu passei. E semana que vem já começa a prova, tá? A gente vai definir o calendário, vai passar para vocês, tudo certinho. Mas já começa a prova, tudo bem? Então eu agradeço bastante a presença, a participação de vocês. Foi muito bom aí estar nessa disciplina com vocês todos e espero que tenham aprendido alguma coisa aí que vai ser útil para vocês mais para frente, tá? Peguem aí os materiais, estudem, tá? Que não tem erro, tá certo? Então, pessoal, até mais. Muito obrigado e a gente volta depois. Eu passo a correção
o gabarito pelo WhatsApp mesmo. E aí, se alguém tiver alguma dúvida das questões, das atividades, aí pode me chamar no privado, tá? Mas eu acho que tá tranquilo também, são só 5. Então, obrigado, pessoal. Vou encerrar por aqui a gravação e também a disciplina, tá? Muito obrigado a todos e a todas aí que participam e a gente vai se falando pelo WhatsApp aí, e-mail, tá? Então, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.